história, receber revelação mentirosa, mas quando é para praticar a palavra de Deus, ele deixa de ser crente. Hoje eu estava lá no monte pedindo misericórdia a Deus pela igreja. A igreja é quem? O povo. Sabe por quê, meu filho? Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. A maioria está achando que a igreja é um prédio feito de tijolo e cimento. Não, a igreja é eu e o Senhor. Eu e a senhora, eu e você, meu filho. Porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Se nós deixar, se nós abrir a porta, se não abrir, ele passa e vai para outra casa, para outro corpo. Porque ele é do carro, ele só entra se nós abrir a porta. Apocalipse 3:20 está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa sem com ele comigo. Aí sabe o que está acontecendo, meu filho? A maioria dos seres humanos tem fechado a porta para Jesus e ele tem passado direto. E sabe quem tem entrado nos seres humanos? As trevas, os espíritos de demônios. Sabe por quê? Porque os espíritos são hospedeiros. Se nós não carregamos o Espírito Santo dentro de nós, carregamos os demônios. Porque o luz ou treva habita dentro do ser humano. A maioria dos seres humanos estão andando endemoniados nas ruas. A maioria dos seres humanos está andando endemoniado na rua. Quem anda pelo Espírito sente e sabe. O ser humano está sendo um hospedeiro de demônios. Por quê? Porque não quer nada com a luz. Jesus disse: eu sou a luz que vinha ao mundo, mas os homens preferiram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus veio ao mundo para quê? Para nos tornar luz também, meu filho. Aí às vezes nós estamos sendo quebrados pelo oleiro. Por quê? Porque somos rebeldes. O ser humano tem um tempo de morrer? Tem. Mas ele tem um tempo de passar uma vida abundante junto com Cristo. Viu, irmão? Sem enfermidade, sem perturbação, tendo paz. Mesmo na escassez nós temos paz quando temos Cristo. Mesmo na enfermidade nós temos paz quando temos Jesus. Ele disse assim: em mim tem as paz, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Aí a pessoa não tem paz por quê? Porque não tem Jesus. Você vê que a maioria dos ciclos, muitos estão tendo depressão. O cara tem um monte de dinheiro numa conta bancária, mas não tem paz. Pula do prédio, outro bota uma arma dentro do vidro perto dele. Outro se enforca. Não, irmão, outro se enforca por quê? Porque não tem a paz de Cristo. Vocês estão aqui nesse hospital, mas tenham paz em Cristo. Sabe o que? Nós somos aqui passageiros, isso aí não é o fim. A nossa vida aqui, a nossa trajetória aqui não é o fim. Sabe qual é o fim? É depois que nós partirmos dessa vida, aí vai começar um verdadeiro começo de uma vida eterna. Agora nós temos que nos preocupar com essa vida eterna. Aonde nós passaremos a eternidade? Com Deus no céu, Jesus, o Espírito Santo e os anjos, ou lá no inferno com o falso profeta, a besta, os demônios e o diabo, Satanás. Porque existem dois caminhos, existem dois reinos espirituais. E eu lhe digo uma coisa, meu irmão: a maioria dos crentes estão caminhando rumo ao inferno. É duro essa palavra, é duro, missionário, do senhor falar. É duro, pastor, do senhor falar. É duro, mas é verdade. É Sabe verdade, por quê, meu filho? Jesus. É verdade, eu falo Verdade. pelo Espírito, eu não estou blasfemando, não. Sabe Verdade, por quê? Jesus. Em João 15, Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, meu pai corta e lança fora. A maioria dos crentes estão cortados de Jesus. Sabe por quê? Porque não dá fruto. Porque são figueiras secas. Porque não se preocupa de amar, de perdoar. Não se preocupa de dividir os bens. Não se preocupa de orar uns pelos outros. É só divisão. É só falsidade. É só fofoca. É só mentira. É só enganação, um enganando o outro. Usando o nome de Deus. É só fazendo política, usando o nome de Deus. É só vendendo cadeiras nos templos, usando o nome de Deus. Dividindo a igreja de Deus. Aí Deus fica contente com isso? Não. O agricultor fica triste por quê? Porque ele não vê os frutos de Cristo. Sabe qual é os frutos de Cristo? O amor. Amor. Lá em Gálatas 5:22. A palavra de Deus diz assim: olha, fica à vontade do Espírito. Deus abençoe. Olha, o fruto do Espírito é amor. Amor. O amor procede de tudo. Por quê? Jesus desceu por amor. E ele mandou nós amar. Se nós não conseguimos amar, nós não temos Jesus. Se nós não conseguimos perdoar, nós não temos Jesus. Se nós não conseguimos alimentar o faminto, nós não temos Jesus. É dura essa palavra, é dura. Aleluia. Oi, meu filho, Deus abençoe.
Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, o novo mandamento vos dou. João 13:34, Jesus diz, para os crentes, o novo mandamento vos dou, que vós vos ameis uns aos outros. Nisso todos sabereis que sois meus discípulos. Para o discípulo ser conhecido que é discípulo de Cristo, ele tem que ter amor. Porque se ele não tiver o amor de Cristo, não é amor humano não, da carne não. É amor ágape, o amor santificado, o amor do Espírito Santo. Se ele não tiver, meu filho, ele não tem Jesus. Ele está cortado da vida. Se ele não sentir desejo de evangelizar toda a terra, os pecadores, ele não tem Jesus. Se ele não sentir amor pelo morador de rua, porque amar os irmãos que abraça é muito fácil. Todo mundo, até os bandidão amam os que andam mais ele. Mas Jesus mandou nós amar nossos inimigos, os perdidos pelo amor. Olha, é fácil chegar numa Cracolândia e abraçar um morador de rua, todo fedendo, a cachaça, a droga, a grude, todos é não. Mas é esse o amor que Jesus quer que nós venhamos demonstrar. Porque aquele que não tem fruto, irmão, é cortado da videira. O agricultor corta e lança fora. E Jesus ainda foi mais além, ele disse, lança fora para quê? Para queimar no último dia. No fogo, né, pastor? Então, por isso que nós precisamos, nós que somos cristãos, nós temos que nos preocupar. Será que eu estou cortado da videira? Ou será que eu ainda estou enxertado nela? Será que eu tenho desejo de orar ainda, meu filho? Olha, de adorar a Deus? Ou eu não tenho mais? Será que eu ainda tenho um amor de, aleluia, de ler a palavra de Deus, de jejuar, de orar? Ou não? Porque o crente, quando ele é cortado, ele não tem mais desejo de orar, ele não quer mais ouvir a palavra de Deus, ele não quer mais jejuar, mais orar, ele não quer evangelizar ninguém, ele não quer nem ir para a igreja. Pode ter certeza que ele foi cortado da vida. A maioria dos grandes líderes estão cortados, todos eles. Não tem mais o Espírito Santo. Eu falo sem medo de errar, está sendo registrado aqui. Aleluia, Jesus. Sabe por quê? Porque venderam a igreja para políticos. De 2 em 2 anos eles vendem. Eles acham que Deus é menino, que Deus está cego. É porque o julgamento é no último dia, irmão. Se fosse agora, Deus já tinha matado esses cabras tudinho. Você sabe por que Deus não matou? Porque Jesus disse assim, ó, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Quem que julgue o mundo no último dia? É o mundo. Mas a Bíblia diz que o julgamento começará primeiro com a casa de Deus, pelos templos. Agora imagine, Deus cortou e deixou eles com os 11. Só que no último dia, Jesus vai dizer assim, viu, presidente? Que muitos virão naquele grande dia e dirão, Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônios. Aos crentes, viu? Em teu nome nós falamos novas línguas. Em teu nome nós curamos muitos enfermos. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito. Mas ele vai dizer assim, eu vos falarei abertamente. Quer dizer, ele todo mundo, para envergonhar o cabo mesmo. Apartai-vos de mim, malditos. Vós que praticais iniquidade. Quer dizer, o cara está fazendo a obra de Deus, mas está enterrado. Mas está fazendo mal, que é a iniquidade, está fazendo mal do seu coração. Está falando mal da vida dele, está invejando o irmão. Sabe, irmão? Está fazendo aquilo que não agrada a Deus. Sabe o que acontece, irmão? No último dia ele vai ser julgado e Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, eu nem vos conheço. É uma palavra muito boa. Quando uma mulher deixa o esposo e diz isso aí, ó, vai embora que eu não quero mais nada com você não. Essa esposa ele pode arrumar outra lá na frente depois. Se os pais expulsar o cabo de casa, viu? Ele vai arrumar um emprego, ele vai arrumar uma casa, ele vai arrumar uma família, tudo bem. Mas essa palavra de Cristo, sabe o que acontece, meu filho? Quando a pessoa ouvir isso aí, o cara vai ser lançado em um lago de fogo. Uma prisão espiritual eterna. Um negócio muito sério. Por isso nós precisamos nos preocupar. Para onde eu irei passar a eternidade? Viu, meu filho? Para onde eu irei passar a eternidade? Será que quando eu partir dessa terra, eu vou ser conduzido pelo anjo para o seio de Abraão? Ou será que quando eu partir dessa terra, eu vou ser lançado num lago de fogo? Porque o ser humano vai encontrar um reino espiritual. E ele tem que se preocupar enquanto